A paz do Senhor, professor da EBD, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. É uma satisfação estar com você aqui, a paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Rosimar, a paz do Senhor, professor, e a paz do Senhor, irmã Manu. Estamos aqui para a segunda lição, né? E tem como tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Nós sabemos que o erro de Adão e Eva, a queda, né? Através disso aí houve a inclinação do coração do homem, aliás, de toda a humanidade. Houve a inclinação ao erro, houve a contaminação, a separação entre Deus e o homem, e por isso somente através da regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado. E hoje nós estamos aqui para trazer para você, querido professor, algumas dinâmicas que podem contribuir com a sua aula. A paz do Senhor, querido professor, a você, aluno, a paz que estão aqui nos ouvindo, a nossa querida irmã Manu, irmã Miriam. É um prazer estarmos aqui na lição 2, no qual vamos falar um pouquinho sobre o pecado, né? Sabendo que o pecado, queridos, ele atingiu toda a humanidade, desde Adão e Eva, como a querida nossa irmã Miriam frisou aqui, né? E ao longo da Bíblia pode ser entendido de duas maneiras. Nós vemos aqui que o estado de pecado, que é a escravidão, né? E as ações pecaminosas, que é a prática do pecado. Então, esta lição ela vai trazer muitos benefícios para a sua sala, né? Explicar, professor, muito importante, que o pecado ele tem consequências e deve ser punido para cumprimento da justiça e para o crescimento também. Quando há punição, há crescimento, né? Porque assim a Bíblia fala. É verdade, né? E aqui estamos com o objetivo, né, da lição de expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado e, por fim, mostrar as consequências da normalização do pecado. Então, vamos abordar, né, tentar, pelo menos, trazer nossas dicas pedagógicas, estratégias que você pode estar trabalhando essa temática. Então, a palavra-chave dessa lição, como a irmã Rosimar já falou, é pecado. Podemos, né? Que dinâmica podemos abordar para falar sobre o pecado? E pensando sobre isso, minha sugestão é que você leve para a sala de aula uma fruta bem gostosa e de preferência que todos gostem de comer, certo? Pode ser uma melancia, um melão, frutas que você possa cortar em pedaços, né? Até mesmo o abacaxi. Então, você pode também mesclar algumas frutas em cubinhos, né? Cortar em cubinhos. Mas, antecipadamente, você corta em cubinhos. Você vai jogar sal por cima dessas frutas, certo? Então, você vai jogar a sal nelas. Ai, ótima. Quem gosta de fruta com sal, né? Mas a Só que não vai ideia... avisar, né, que vai ter sal, né? Não pode Melhor do que fazer. pimenta, Lembrar. né, Manu? Eu É imagino como vai verdade. ser essa dinâmica. É verdade, melhor do que pimenta. Então, vai levar, certo? Essas frutas cortadas em cubinhos, jogar sal, bastante sal por cima delas, tá? E vai levar para a sala. Na sala, quando você for iniciar, então você pode começar perguntando, fazendo um acóstro, né? Quase que não sabe a palavra, com seus alunos, certo? Sobre a palavra pecado. Então, você vai escrever lá a palavra pecado, seja na cartolina, seja no quadro, e aí vai pedir que um aluno ou qualquer aluno que se disponha a falar uma palavra que tenha relação com o pecado, que comece com a letra P, e depois com a letra E e todas as letras da palavra pecado,
certo? E, ao final deste momento, Eu já então ia você, falar perdição, viu? com certeza, mas é Mas perdição. é verdade mesmo. E, Pecado e leva à aí perdição. leva mesmo, principalmente, é o principal, né? A morte Isso. espiritual e tantas distanciamento de Deus, certo? Então, eles podem falar várias palavras que estejam associadas ao pecado. E, por fim, você vai dizer, agora eu trouxe essas frutinhas aqui para vocês pensarem, né, que assim é as situações do nosso cotidiano que muitas das vezes nos levam a pecar, né? Ela tem uma boa aparência e manda elas comerem, né? Quem gosta de melancia, quem gosta de melão, abacaxi, a fruta que você tenha levado, seja só uma, então, só uma. Só não leve banana, porque ela vai ficar escurinha, né? Então, ninguém vai querer comer a bichinha. Então, leve outras que não tem esse problema, tá? Então, nesse final aí, quando elas comerem, aí você vai perguntar, o que vocês acharam da fruta? Como é que ela estava? Qual o sabor que tinha? Você vai ouvir, né? Muitas não vão gostar, porque vai estar lá com o sal. E a aplicação dessa dinâmica é que é exatamente assim, né? O pecado, ainda mais da maneira, principalmente como o comentarista, ele vai trazer nessa lição, ele é atraente, muitas das vezes nos envolvendo, isso confunde a nossa mente, né? As ideias. Então, e ele vai parecer bom às vezes, ou que não tem nada a ver, a frase mais utilizada para dentro desse contexto de pecado, não tem nada a ver. E quando nós experimentamos, que foi o caso da fruta, nós percebemos o mal que ele pode nos fazer, ou o sabor amargo que ele tem, que vai justamente ocasionar, como a irmã Miriam colocou, um distanciamento de Deus, um caminho de perdição, longe da presença do Senhor, uma morte espiritual que pode trazer uma vida de apostasia, distante da presença do Senhor. Então, essa é a minha dica pedagógica para esta lição. Irmã Miriam, sua dica pedagógica? Muito bem, você falou em frutas, mas com sal não dá nem com pimenta. Realmente, às vezes o fruto é bonito, mas quando você chega, muitas vezes coloca na boca com aquela vontade, mas quando você sente o sabor, ele já tem se espalhado. E um pouco diferente da sua, mas também são frutas. A dinâmica que eu trago hoje para falar sobre essa questão é a árvore dos frutos, o nome da dinâmica. Nós sabemos que o ambiente, ele influencia nas nossas vidas e nas nossas decisões. Não é verdade? Então, você pode desenhar uma árvore, numa cartolina ou até mesmo no quadro branco, desenhar uma árvore e distribuir papéis para a sua turma. Ou papéis, ou você mesmo pode fazer em casa, se tiver um tempinho. Desenho de algumas frutas, laranja, maçã, frutas gostosas, como a irmã Manu falou, leve o desenho ou peça para eles desenharem, podem ser frutas diversificadas. E nas frutas, você já está com a árvore lá no quadro, desenhada, ou uma cartolina, e eles com as frutas. Nas frutas, eles vão escrever, irmã Rosimar, algumas situações que nos levam a pecar, certo? Eles vão escrever ali situações, atitudes que eles consideram pecaminosos ou prejudicial à sua caminhada cristã. Pecados. Palavra-chave, pecados.
depois que todos eles escreverem nas frutas, que a fruta é gostosa, mas como a irmã Manu falou, mas o pecado não é, mas aparenta ser bom, peça para eles colarem ali naquela árvore, cheio de frutos bonitos, mas com atitudes errôneas, né? E explique para eles, peça para eles falarem também sobre isso, e muitas vezes o ambiente em que nós estamos inseridos, eles podem sim contribuir para as nossas decisões, porque muitas vezes tem pessoas que dizem, não, eu posso ir onde for, eu não caio. Muitas vezes as pessoas se garantem, eu não caio, mas todos nós estamos sujeitos a cair, porque somos seres humanos. Mesmo estando com Cristo, o ambiente, ele influencia muito, as companhias influenciam, e eles estão ali para eles observarem uma árvore muito bonita, cheia de frutos lindos e maravilhosos, mas todos são pecados. Então, nem tudo que nós podemos ver, visualizar que é bonito, o ambiente também, que muitas vezes aparenta ser algo bom, um local bom, que não vai nos atingir, pode sim nos atingir. A partir daí, você pode conduzir a sua aula. É muito boa essa dinâmica para fazer no início da aula. Só não tem pimenta. Mas tem pontos negativos. É verdade. E ainda pode combinar uma com a outra. O Isso professor mesmo. fique à vontade para deixar, né, Deus usar aí a sua Pode criatividade combinar o na sua fruto com aula. sal, pimenta não, viu? Pode combinar o fruto com sal, com essa árvore também, né? Isso mesmo. Irmã Rosimar, Hoje, queridas, eu trouxe uma dinâmica, como nós vamos falar sobre pecado, e pecado é sempre difícil da gente tratar, né? Então, vamos começar, e eu queria dizer para você, professor, essa dinâmica é uma dinâmica de reflexão, né? Nossa segunda lição do trimestre, que vai falar sobre a questão do pecado, doutrinação bíblica do pecado, né? A doutrina bíblica do pecado. E eu trouxe uma dinâmica que diz assim: dinâmica é pecado, pecado não é pecadinho. Então, no momento, os alunos vão dizer assim: ai, que dinâmica, eu tenho curiosidade em saber que dinâmica é essa, né? Então, o que é que nós vamos fazer, queridos? Para iniciar, você pode conversar com os alunos. Olha, hoje eu trouxe uma dinâmica bem bacana para a gente fazer na sala. E, para iniciar a nossa dinâmica, vamos conversar um pouquinho, que eu quero saber de vocês. O que seria para vocês pecado social, pecado, teologia da libertação, liberalismo teológico? E aí você vai conversar com os alunos sobre essas perguntas, essas interrogações. E após, você vai já introduzir a dinâmica, né? Então, você vai ler um versículo da palavra do Senhor, que vai falar sobre a questão do pecado, e o versículo base que nós vamos tratar, queridos, é: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Agora, vamos iniciar a nossa dinâmica. Essa dinâmica você pode participar, todos os alunos podem estar participando de uma só vez para essa dinâmica. Então, o que é que você vai precisar? Você vai providenciar uma vela, fósforo, certo? E um copo de vidro transparente. Então, vamos lá. Você vai explicar para os alunos que essa vela, você vai acender a vela e vai pedir que eles observem aquela vela. E vai explicar para os alunos que aquela vela representa a nossa vida espiritual ativa com Cristo. Quando nós estamos com a nossa vida ativa, estamos evangelizando, orando, participando, aquela vela, ela representa a nossa vida espiritual.
E você vai apresentar o segundo elemento da dinâmica, que é o copo. Então, você vai dizer para os alunos que aquele copo ele vai representar o pecado, quando damos o lugar. Como é que vai ser feita essa dinâmica? Vocês vão colocar uma vela, como eu falei anteriormente, né? Deixa a vela lá acesa, pede que os alunos observem aquela vela, e logo depois, que você deixou aquela vela queimar por alguns segundos, né? Você vai pegar aquele copo transparente, que seria interessante, mas se não tiver um copo transparente, não tem problema, pega um outro copo que tiver disponível na sua igreja, e cuidadosamente e lentamente você vai colocar sobre a vela. E você vai observar, vai deixar que os alunos observem o que vai acontecer. E eles vão questionar. Ah, eu observei que a vela apagou. Mas por que que a vela apagou? Da mesma forma, é quando o pecado entra na nossa vida. Tudo aquilo que nós temos de bom, de alegria, de comunhão com Deus, quando nós damos o lugar que o pecado entre na nossa vida ela é transformada, mas transformada de uma maneira ruim, né? Então, nós deixamos de fazer aquilo que nós fazemos com prazer, a obra de Deus, porque o pecado entrou em nossa vida. Queridos, após essa dinâmica, você vai dizer aos alunos que Deus ele oferece uma solução para o pecado, para o problema do pecado, né? Concedendo o perdão através de Jesus Cristo. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E aí, professor, logo após a dinâmica, pode estar fazendo uma reflexão com os alunos, e eu acredito que os seus alunos vão entrar de uma forma e vão sair de outra forma através dessa dinâmica. Que Deus abençoe. Amém. E excelência de sugestões, de dinâmicas para a sua aula, professor. Que Deus continue abençoando sua vida, que você continue se permitindo ser um instrumento nas mãos dele, para ser usado para os seus alunos na sua igreja. Paz do Senhor, meninas, que Deus continue abençoando vocês também. Desde já agradecemos por esta oportunidade, por estar aqui. Amém. Que Deus abençoe vocês também. E vocês, querido professor, e tenham a aula abençoada pelo Senhor. É isso mesmo, queridos. Que Deus abençoe a sua aula, professor, e lembre-se de passar para os seus alunos que o pecado ele vai chegar lentamente. Da mesma forma que aquela vela, você colocar aquele copo, ele vai apagar lentamente de uma forma, da mesma forma é o pecado quando ele entra na vida de uma pessoa, tá bom? Então, que Deus abençoe a sua aula.